E aí, beleza? No final dos anos 80, o jovem Evan vive feliz com seu cachorro e sua mãe, Andrea. Quando ela o deixa na escola, a professora pede para Andrea entrar para conversar. A professora explica que pediu para as crianças desenharem o que querem ser no futuro, e Evan fez um desenho perturbador de um assassinato. Quando a professora perguntou sobre o desenho, Evan não se lembrava de tê-lo feito. À noite, Andrea leva Evan a uma instituição mental para que o médico possa fazer alguns exames. Ela está preocupada que Evan possa ter a mesma doença mental que o pai dele. O médico diz a Andrea que Evan deve começar a manter um diário sobre sua vida cotidiana, na esperança de que isso possa ajudá-lo a recuperar a memória. No dia seguinte, Evan começa a escrever tudo o que faz. Quando Andrea se vira, fica horrorizada ao vê-lo segurando uma faca. Evan sai de um estranho transe e não se lembra de ter pego a faca. Depois disso, Andrea deixa Evan na casa dos amigos Kylif e Tommy. O pai divorciado deles, George, comprou uma nova câmera e quer fazer alguns filmes divertidos com as crianças, mas faz com que prometam guardar segredo. Tommy fica irritado porque Evan está tomando o seu lugar. Momentos depois, Evan sai de outro transe e se vê no porão com Kylif. Nenhum dos dois está vestido e George está filmando enquanto bebe. Evan entra em pânico porque não se lembra de como foi parar ali e George deixa de ser amigável, insultando-o e ameaçando ligar para Andrea para contar que ele está se comportando mal. Kylif não reage quando Evan fala com ela e Tommy os observa furioso enquanto quebra uma boneca. Quando Andrea volta à instituição mental, o médico diz que os exames não mostram nada de errado com Evan e que seus problemas de memória podem ser relacionados ao estresse. Ele teoriza que Evan pode ter problemas com o pai, já que nunca o conheceu, pois ele é um paciente permanente ali. Na esperança de que isso possa ajudar o garoto, Andrea concorda em organizar um encontro. Jason é trazido para Evan depois que os médicos o sedam e o algemam. Após algumas palavras gentis, Evan tem outro lapso de memória e de repente está no chão enquanto o pai tenta estrangulá-lo. Ele diz que Evan deve morrer porque é o único jeito. Os seguranças imediatamente tentam contê-lo e são forçados a agredi-lo para fazê-lo parar. Era para ele ser nocauteado, mas acabam matando-o. Mais tarde, durante o funeral, Kylif segura a mão de Evan. 6 anos depois, Evan está passando o tempo com os irmãos e o amigo deles, Lenny. Eles estão fumando em segredo e Tommy está sempre zombando de Lenny. Como está entediado, Tommy tira o foguete escondido de George e desafia Lenny a pregar uma peça. E Lenny coloca o foguete dentro de uma caixa de correio. Nesse momento, Evan tem outro lapso de memória e quando acorda, ele e Tommy estão arrastando Lenny, que está inconsciente. Logo, uma ambulância leva Lenny ao hospital, e quando Andrea pergunta o que aconteceu, Tommy diz que eles estavam apenas brincando, quando Lenny de repente surtou. Evan chora porque não se lembra do que aconteceu. Mais tarde em casa, Evan encontra uma caixa misteriosa com fotos antigas e um envelope com o certificado de óbito de seu avô, que revela que ele também morreu em uma instituição mental. Em seguida, Andrea leva Evan à instituição e o médico o hipnotiza para tentar recuperar a memória do que aconteceu com Lenny. Evan se contorce de dor ao lembrar de um carro chegando perto da caixa de correio, mas sua memória para ali e seu nariz começa a sangrar. O médico não tem escolha a não ser acordá-lo e Evan não se lembra de nada do que disse. Na próxima vez que Evan se encontra com os irmãos, pergunta o que realmente aconteceu, mas Tommy o empurra contra a parede e diz para nunca mais falar sobre isso. Eles assistem a um filme juntos e Tommy não para de falar durante o filme. De repente, Kylif sai correndo do cinema e Evan a segue. Ela não tem sido a mesma desde o incidente e tem cicatrizes no braço porque George a espancou, culpando os filhos pelo que aconteceu com Lenny. Evan a conforta e eles compartilham um beijo que é visto por Tommy. Ele fica irritado e tenta impedi-los, mas um cara aleatório o faz tropeçar. Furioso, Tommy começa a bater no cara e a segurança precisa arrastá-lo para fora. Algum tempo depois, Evan e Kylif visitam Lenny sem os pais saberem.
verem. Lenny só concorda em ir com eles quando vê que Tommy não está por perto. No entanto, quando vão para a floresta, encontram Tommy colocando o cachorro de Evan dentro de um saco e cobrindo com gasolina. Evan tenta impedir e Tommy ataca com um pedaço de madeira, mas erra Evan e acerta Kyle. Em seguida, ele bate em Evan e se prepara para colocar fogo no cachorro. Evan tenta impedi-lo novamente, mas tem outro apagão. Quando acorda, seu rosto está gravemente ferido e o cachorro está morto. Depois disso, Andrea decide que eles vão se mudar. No dia em que Evan vai embora, ele vê Kyle correndo atrás do caminhão. Então escreve: "Eu vou voltar para você." 7 anos depois, Evan está estudando psicologia na faculdade e divide o quarto com um cara chamado Thumper. Uma noite, ele percebe que não teve mais apagões desde que se mudou da cidade de infância. Então ele e Thumper vão a um bar para comemorar. Alguns caras da fraternidade ficam zombando de Thumper por sua aparência e Thumper quebra o jarro de cerveja deles com uma bola de sinuca. Quando o grupo fica bravo, Thumper quebra o taco de sinuca para parecer ameaçador e os caras recuam. Depois, Evan leva uma garota para o dormitório e ela encontra seus diários antigos. Então pede para ele ler algo. Enquanto Evan lê sobre o incidente com o cachorro, sua visão fica embaçada e de repente ele aparece em seu corpo adolescente exatamente naquele momento. Tommy o bate mais uma vez enquanto Lenny tenta salvar o cachorro, mas não consegue abrir o saco. Tommy ameaça machucar a mãe de Lenny para fazê-lo se afastar e se prepara para queimar o cachorro. Mas naquele momento, Evan, adulto, acorda de volta no dormitório. A garota diz que ele desmaiou. No dia seguinte, Evan volta ao bairro de infância para visitar Lenny, que nunca saiu de seu quarto. Ele passa o dia todo fazendo modelos e quase nunca fala. Evan tenta fazer com que ele fale sobre o incidente do cachorro e Lenny repete o que Tommy disse, confirmando que o que Evan viu era real. Então, Lenny empurra Evan contra os móveis e repete as palavras de Tommy, dizendo para ele guardar o segredo. Quando retorna ao dormitório, Evan começa a folhear seus diários e encontra a seção sobre a caixa de correio. Ler essa parte o transporta para aquele momento e o choque o faz derrubar seu cigarro, que deixa uma cicatriz em seu estômago. Uma mulher e seu bebê chegam em um carro e verificam a caixa de correio no momento em que ela explode, o que deixa Lenny traumatizado com culpa. Evan acorda no dormitório e vomita antes de notar a cicatriz em seu estômago. Em seguida, tenta ligar para Lenny, mas a mãe de Lenny pede para ele nunca mais ligar, pois sua visita realmente abalou Lenny. Naquela noite, Evan janta com a mãe e pergunta se o pai dele alguma vez conseguiu recuperar suas memórias. Andrea diz que Jason descobriu algo quando tinha a idade de Evan, mas não sabe se era real ou imaginação. Antes de ser internado, ele também disse que podia fazer algo incrível, mas Andrea se recusa a dizer o que. Depois do jantar, Andrea arrasta Evan para ver uma vidente só por diversão. No entanto, a vidente fica perturbada ao ler a mão de Evan e descobre que ele não tem linha da vida. Ela diz que Evan não tem alma, que não pertence ali e que nunca deveria ter existido. Andrea fica chateada e sai correndo, então Evan a segue. Ela está chorando porque a vidente tocou em um ponto sensível, pois antes de Evan ela teve 2 natimortos. No dia seguinte, Evan tenta usar seus diários novamente, mas Thumper o impede, dizendo que provavelmente há uma razão para ele ter reprimido essas memórias. Depois, Evan vai a um restaurante onde Kyle trabalha como garçonete e eles se veem pela primeira vez desde que ele partiu. Ela compartilha que Tommy ficou em um reformatório por alguns anos, mas hoje em dia trabalha como mecânico. Kyle se emancipou aos 15 anos e não pôde se mudar com a mãe porque ela tinha uma nova família. Evan tenta perguntar o que aconteceu no porão quando eram crianças, e Kyle se irrita porque não acredita que ele voltou para isso. A reação dela confirma que George fez filmes indecentes com as crianças. Depois de gritar com Evan, Kyle foge. Na manhã seguinte, Evan encontra uma mensagem de voz de Tommy, dizendo que Kyle se auto-excluiu na noite anterior. Devastado, Evan vai ao funeral, mas espera a família sair antes de deixar flores e o bilhete que escreveu no dia em que foi embora. Quando retorna ao dormitório, Evan lê a entrada do diário sobre o filme e viaja de volta para aquele momento. George está pedindo para as crianças tirarem a roupa, então Evan diz a Kyle para tampar os ouvidos antes de começar a insultar George, ameaçando castrá-lo se ele não tratar Kyle melhor. Em seguida, ele faz Kyle dizer "nunca me toque de
novo. Quando Evan volta ao presente, seu nariz sangra ao descobrir que mudou o passado e agora sua vida é completamente diferente. Novas memórias inundam sua mente, revelando que, depois que ele se mudou, Kylie fugia de casa para visitá-lo e, eventualmente, começaram a namorar. Na verdade, Kylie está ao seu lado na cama, que pertence à fraternidade dela. Logo, eles vão para a aula e ele percebe que são os alunos populares. Evan pergunta a Kylie sobre a câmera de George e ela diz que o pai se livrou dela logo depois de comprá-la. Em seguida, Evan tenta ligar para a mãe, mas a secretária eletrônica atende. As vozes na mensagem gravada revelam que Andrea se casou de novo. Nesse momento, ele vê Thumper passando e tenta cumprimentá-lo, mas Thumper não o conhece e o chama de cara da fraternidade. Depois ele vai para a aula, mas o professor não é tão amigável como de costume. Um dos caras da fraternidade que incomodou Thumper parece ser amigo de Evan e lhe dá as respostas do teste, mas Evan as joga fora. Naquela noite, Evan e Kylie se divertem juntos e ela fica impressionada com os novos truques dele. O telefone toca, mas quando Evan atende, a pessoa do outro lado desliga. No dia seguinte, Evan precisa ajudar os outros meninos da fraternidade a receber os novatos, submetendo-os a tarefas humilhantes. Evan tenta ser rude para evitar suspeitas, mas não é muito bom nisso e termina a cerimônia rápido demais. Naquela noite, Evan prepara um jantar especial para Kylie, mas o momento romântico é interrompido quando os meninos da fraternidade avisam que o carro dele foi destruído. Evan corre para verificar o veículo e encontra uma coleira de cachorro. Kylie revela que Tommy foi solto recentemente e acha que ele fez isso. Eles discutem sobre as escolhas de vida de Tommy e Kylie explica que George nunca a tocou, mas descontou toda sua raiva em Tommy. Depois, Evan se oferece para acompanhar Kylie até a casa da Irmandade e ela aproveita para dizer que ele está agindo de forma estranha. De repente, eles veem o casaco de Evan na grama e Tommy aparece com um taco. Depois de uma discussão, Tommy começa a espancar Evan, que responde jogando spray de pimenta nos olhos dele. Enquanto Kylie corre para chamar a polícia, Evan começa a bater em Tommy por arruinar a vida de Lenny e matar seu cachorro, a mãe e o bebê. Evan está tão furioso que perde o controle e esmaga a cabeça de Tommy com o taco, matando-o. Depois disso, Evan é enviado para a prisão, onde todos os presos o assediam por ser um garoto privilegiado e roubam sua comida durante o almoço. Andrea vai visitá-lo e leva seus diários como ele pediu. Quando tenta voltar para a cela, os presos o cercam e destroem seus diários antes de começarem a espancá-lo. Os guardas demoram para parar a briga e um dos presos promete que ainda vai visitar Evan naquela noite. Depois, Evan volta para sua cela com as poucas páginas que conseguiu salvar, mas elas não são úteis. Naquela noite, os outros presos subornam um guarda para terem acesso a Evan e abusam dele. No dia seguinte, Evan ouve um homem lendo seu diário em voz alta para que todos riam dele. Desesperado para mudar as coisas, ele usa as páginas que tem e pede ao seu colega de cela, muito religioso, Carlos, para cuidar dele. Evan retorna ao dia em que fez o desenho estranho na escola e machuca as mãos rapidamente. Quando acorda, tem novas cicatrizes e Carlos acha que são marcas de Jesus, então promete fazer qualquer coisa por Evan. Momentos depois, Evan vê seus agressores e finge estar disposto a fazer o que dizem para recuperar seus diários. Os homens pedem para que ele se ajoelhe e se prepare para algo constrangedor. Quando está perto o suficiente, Evan esfaqueia um dos presos algumas vezes e Carlos entra correndo para derrubar o outro. Então Carlos tranca a cela enquanto Evan pega seus diários e começa a ler. Dessa vez, ele volta ao momento antes de encontrarem Tommy com o cachorro. Ele pega um pedaço de metal para cortar a sacola e entrega a Lenny, dizendo que essa é sua chance de se redimir. Depois, o grupo encontra Tommy e Evan sabe exatamente o que dizer para acalmá-lo. Tommy solta o cachorro, mas Lenny, ainda traumatizado pela morte do bebê e pelo assédio de Tommy, o esfaqueia. Quando Evan acorda, está de volta ao seu primeiro dormitório, mas agora suas coisas e as de Thumper estão em lados opostos. Seu nariz começa a sangrar e ele tem uma convulsão, enquanto novas memórias aparecem. Lenny foi para uma instituição e Kylie fugiu de casa. Thumper encontra Evan no chão e imediatamente liga para a emergência. No hospital, o médico faz alguns exames e diz que nunca viu algo assim antes, mas para ser justo, esses exames não existiam na época
de Jason. O sangramento vem da parte do cérebro onde as memórias estão armazenadas e sua cabeça está sobrecarregada, como se tivesse acumulado 40 anos de memórias em apenas alguns dias. O médico não tem explicação e Evan sai do hospital após roubar o crachá do médico. Evan se esconde pelo prédio até encontrar Lenny, que está amarrado a uma maca. No começo, Lenny não responde a nada que Evan diz, mas quando ele está prestes a sair, Lenny aponta que Evan sempre soube que algo aconteceria naquele dia e que ele deveria estar em seu lugar agora. Depois de voltar para a faculdade, Evan lê o diário para voltar ao dia em que conheceu seu pai. Evan pergunta como consertar as coisas, mas Jason diz que não há como mudar as pessoas sem destruir quem elas eram. Vendo que o filho está tentando brincar de Deus, Jason o ataca para tentar matá-lo, mas Evan então acorda no campus. Em seguida, Evan vai ao restaurante procurar Kylif, mas eles não reconhecem o nome dela. Ele dirige de volta para sua cidade natal e ameaça George até que ele diga onde encontrá-la. Algumas horas depois, Evan chega a um bairro degradado e encontra Kylif vivendo em um prédio horrível. Ela também não parece bem, pois está trabalhando como prostituta e é viciada. Evan precisa pagar para passar um tempo com ela e a leva para um café, onde conta tudo, mas ela não acredita em sua história de viagem no tempo. Kylif diz que se ele realmente quer ajudar as pessoas, deveria salvar a mãe e o bebê, e então vai embora. Evan corre de volta para seu dormitório e encontra Thumper com uma mulher na cama dele. Ele os expulsa e começa a ler seu diário para voltar ao momento do fogo de artifício. Ele corre para avisar a mãe e Tommy o segue, derrubando a mulher no chão a tempo. No entanto, Evan é atingido diretamente pela explosão e quando acorda está sem os dois braços. As memórias logo começam a mudar e ele vê que os quatro cresceram juntos muito felizes. Mas Evan estava em uma cadeira de rodas e precisava de ajuda. Agora na faculdade, Lenny é seu colega de quarto e ele está namorando Kylif. O casal percebe que ele está sangrando e tenta levá-lo ao hospital, mas Evan se joga da cadeira e pede para que o deixem ali. As pessoas no corredor zombam dele e Kylif os repreende por serem preconceituosos. Momentos depois, eles encontram Tommy, que agora é um homem religioso. Evan está de mau humor e continua sendo rude, então Kylif o leva para uma caminhada. Quando Evan pergunta se ela já pensou neles como um casal, Kylif admite que gostava dele quando eram crianças. Na verdade, quando seus pais se divorciaram, ela escolheu ficar com o pai para poder continuar vendo Evan. Ver Lenny e Kylif felizes juntos deixa Evan muito chateado. Então ele enche a banheira e tenta tirar a própria vida. Tommy chega e o salva no último segundo. Depois eles visitam Andrea, que está no hospital. Acontece que ela desenvolveu câncer de pulmão por fumar demais depois que Evan ficou incapacitado. Ele diz que vai consertar isso e Andrea comenta que ele está soando como o pai. Evan volta para seu dormitório e com a ajuda de Lenny encontra o diário certo. Ele retorna ao dia em que começou a escrever suas memórias e procura algo para destruir o fogo de artifício quando Andrea o encontra com a faca. Evan acorda no presente sem mudanças, então pede para Lenny mudar para outra página. Desta vez, ele volta para a cena do porão e encontra o fogo de artifício escondido. Então acende para ameaçar George. O homem tira o fogo de artifício de suas mãos e Kylif o pega bem na hora em que explode. Depois, Evan acorda em uma instituição mental. Seu nariz sangra enquanto ele recebe as novas memórias, revelando que Kylif morreu naquele dia e que ele tem sido medicado desde então. Ele sai correndo de seu quarto e pede ao médico seus diários, mas o médico diz que eles nunca existiram. O médico teoriza que são parte de uma fantasia que Evan criou para lidar com a culpa de ter matado Kylif. Isso o lembra de Jason, que sempre gritava sobre um álbum de fotos que nunca teve. De repente, Evan desmaia e o médico faz alguns exames. Quando Evan acorda, descobre que seu cérebro tem danos irreversíveis e que ele será transferido na manhã seguinte. Andrea fica devastada com a notícia, mas ainda leva os filmes caseiros que Evan pediu. Ele acha que tudo é real e que só não escreveu os diários nesta linha do tempo. Naquela noite, Evan se esgueira e invade o consultório do médico, bloqueando a porta com um sofá ao ouvir o alarme. Enquanto os guardas o procuram, Evan escreve uma nota de despedida antes de colocar um filme caseiro, que mostra uma Andrea grávida. Evan viaja para seu eu bebê dentro do útero, lembrando das palavras da vidente: ele nunca deveria ter nascido. Enquanto ele estiver por perto, seus amigos nunca serão felizes. Andrea começa a gritar de dor enquanto Evan usa
usa o cordão umbilical para tirar a própria vida. Dessa forma, ele impede que a maldição de gerações aconteça novamente. Sua mãe tem outro nascimento sem sucesso e, como mencionou anteriormente, que suas 2 gestações anteriores terminaram da mesma forma, parece que os irmãos de Evan chegaram à mesma conclusão. Quando o bebê Evan morre por estrangulamento, a linha do tempo é reconstruída. Sem Evan, Tommy e Kylie escolhem viver com a mãe. Então, eles crescem felizes e bem-sucedidos, eventualmente formando suas próprias famílias. Sem Tommy para atormentá-lo, assim Lenny também cresce feliz. Terminando assim, Efeito Borboleta, filme de drama e ficção científica de 2004. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui.